que críticas que teriam sido feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente da Câmara, Hugo Motta, estariam por trás aí do desgaste da relação entre eles. O que você traz de apuração, Pedro? Olha, Yuri, as sensibilidades estão à flor da pele. Ruídos, coisas mal colocadas, frases que não são bem ditas, enfim. O que aconteceu? Na semana retrasada, Fernando Haddad esteve em São Paulo e participou de uma roda de conversa organizada pelos advogados do grupo Prerrogativas. E haviam ali vários jornalistas, convidados, enfim, pessoas do mercado financeiro. E no meio da sua fala, Fernando Haddad fez algumas críticas veladas ao presidente da Casa, Hugo Motta, ao se referir ao antigo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que, segundo o ministro, cumpria a palavra, pelo menos, na agenda econômica. Dizia Arthur Lira que eles poderiam ter as divergências dele, as questões mal resolvidas ali, inclusive na Câmara dos Deputados, nas votações sobre outras agendas, mas na pauta econômica eles estavam alinhados. Em outra circunstância, Fernando Haddad teria ido mais longe e chamado de infantil a atitude de Hugo Motta de colocar a votação do decreto do IOF, de repente, sem comunicar e sem articular com o Palácio do Planalto. Essa frase, essa palavra infantil teria sido usada numa entrevista de Fernando Haddad. E aí o deputado Hugo Motta teria ficado chateado com as críticas feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então eu fui conversar com pessoas próximas, aliados de Hugo Motta, que me disseram o seguinte: o governo tem vendido uma narrativa, uma versão de que está aberto para conversar, que está querendo marcar almoços e jantares e cafés com o presidente da casa, mas na prática isso não estaria acontecendo. Na verdade, o governo está conversando com o presidente Hugo Motta pela imprensa e não está abrindo um canal efetivo de diálogo. Na leitura desses aliados de Hugo Motta, o governo está querendo se vitimizar e não está buscando efetivamente um diálogo para buscar um formato, um arcabouço de corte de gastos, porque essa palavra está na moda, que contemple a todo mundo. O Congresso Nacional é o governo federal. Então, essas plantações estariam também, nas palavras de aliados do Hugo Motta, causando algum desgaste. Me disseram também, e aí eu não consegui apurar, mas que o ministro teria até enviado um áudio para o Hugo Motta para desmentir essa palavra que ele teria usado, a palavra infantil. E também para desmentir que tenha feito críticas ao presidente da casa. Todo mundo muito sensível nesse momento, tentando evitar a explosão de pontes e manter um bom relacionamento com o presidente da Câmara. Porque depois que o Arthur Lira deixou o comando da casa, a expectativa no Palácio do Planalto era de tempos melhores, de uma relação mais fluida, mas não foi exatamente isso que aconteceu, né, Yuri? Você vai assistir esse vídeo agora, mas eu já quero te pedir um favor. Depois que você tiver assistido esse vídeo, não seja maldoso. Sabe aquela pessoa da sua família que votou no Lula, que é esquerdista, ou aquela pessoa do seu ambiente de trabalho ou do seu grupo de futebol? Não humilha ela, não. Não zomba essa pessoa. Tá? Ela foi enganada. Imagina o tanto que deve ser ruim e humilhante para essa pessoa saber que ela votou, apoiou para colocar na presidência essa pessoa que agora está aumentando o número de pessoas que passam fome no Brasil, sendo que essa era a principal bandeira, não de campanha, mas da existência do Lula. Lula se tornou conhecido lá no início, quando ele falava que queria acabar com a fome. Lula fazia discursos chorando, dizendo que sentia pesar e o coração dele doía ao saber que tinha pessoas que passavam fome. Lula foi o cara que logo no início do mandato dele disse isso aqui, ó. Eu penso que o dia de hoje é o dia da gente poder olhar fundo, Wellington, na cara dos nossos filhos, na cara de cada criança nesse país e dizer: até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. 31 de dezembro de 2026. Nós vamos acabar com a fome nesse país. Esta é a bandeira existencial da esquerda e do Lula. Não é nem bandeira de campanha, é existencial. Vamos dar uma análise do que aconteceu deste vídeo para cá. Então vamos lá. Primeiro, Datafolha. Inflação faz 58% dos brasileiros comprarem menos alimento. 8 em cada 10 entrevistados disserem ter mudado hábitos de consumo devido à alta dos preços. Como sair menos para comer fora de casa e reduzir o consumo de água, luz e gás. Ou seja, mais pessoas passando fome.
Mais de 80% do norte sofrem com exclusão alimentar elevada. Tá? Aqui a imprensa mudou o nome de fome para exclusão alimentar elevada, diz o boletim. Então ninguém morre mais não, é a exclusão de alma do corpo. No Nordeste são de 75,3%. Pacto contra a fome vê insegurança alimentar no Brasil como resultado da combinação de baixa renda e desigualdade territorial. 18 de junho de 2025. Outro dado. Agora, vamos para um dado relevante que chamou bastante atenção. Vamos lá. Olha isso aqui. Matéria de hoje. 32% acham que a picanha ficou muito mais cara. Agora presta atenção. Muito mais cara. Aqui, entre os que acham que ficou mais alta e mais cara é 50%. Dos que acham que mais baixo ou muito mais baixo, 17%. Olha a população passando fome. Mas tudo bem, Gustavo. Picanha é picanha, né? Não poder comprar picanha, a pessoa pode comprar como é que é? Pescoço de galinha, pé de galinha e ovo, como disse o Lula, né? Mas agora, olha isso aqui. Percepção quanto ao preço dos produtos no supermercado depois que o presidente Lula voltou a governar o Brasil. Para 71,4%, os preços aumentaram. Ou seja, vamos traduzir. Para um povo que já era pobre, pega um governo que aumenta o preço dos produtos, esse povo come menos. Então nós temos menos pessoas comendo no Brasil, mais pessoas passando fome. Pesquisa, 71,4% acham que o preço do supermercado no governo subiram no governo Lula. Tá, agora tem essa aqui que é muito relevante também, essa daqui, ó. Paraná Pesquisas, 67% não acreditam na promessa picanha e cerveja. Antes era picanha e cerveja, depois passou pé de galinha, depois passou ovo, agora não é nada. Nós estamos aí com 71% da população que está tendo dificuldade de comprar comida, porque os preços subiram. E a promessa do Lula era qual? Todo mundo se lembra, né? Vamos ver essa matéria aqui. Que levanta o sinal amarelo lá no Palácio do Planalto. É sobre a popularidade de Lula em relação ao preço dos alimentos. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostrou que mais de 70% dos brasileiros acham que os preços nos supermercados subiram com o governo Lula. Isso indica que muita gente sente que o custo de vida está mais alto, especialmente na hora de fazer compras. 71,4% mostraram acreditar que os preços aumentaram. Já 17,2% acham que os valores estão iguais. E a menor porção, 9,4%, disse que os preços caíram. Aqueles que não sabem, aqueles que não opinaram, são 2,1%. Parabéns aos envolvidos, sinceramente, pessoal. Então, aquela pessoa da sua família, às vezes é um jovem universitário, alguém que foi imbecilizado na juventude, não zomba dele não humilha essa pessoa, tenha compaixão. Não deve ser fácil para ele saber que colocou na presidência alguém que está fazendo o Brasil passar fome novamente. Não deve ser fácil para essa pessoa olhar no espelho, botar a cabeça no travesseiro, sabendo que está contribuindo com a miséria e com a fome de milhões de pessoas no país dele. Então ele já está sofrendo muito por dentro. Eu sei que ele pode até não mostrar isso, esconder isso muito bem, deve ser o que ele faz, mas não zombe, não seja maldoso. Traga para perto. Esse é o momento de explicar para essa pessoa esquerdista que ela foi enganada, doutrinada, que a mente dela foi deformada, mas ainda há salvação. Estamos aqui de braços abertos para poder receber todas essas pessoas. E lembre-se, a maioria das pessoas hoje que brigam com o Lula são ex-esquerdistas que descobriram que foram enganados. Na verdade, os maiores guerreiros contra a esquerda hoje no mundo são ex-esquerdistas. Donald Trump foi um ex-esquerdista, Elon Musk, Thomas Sowell, Ronald Reagan, Alexandre Garcia, Olavo de Carvalho, são ex-esquerdistas. Eu, na minha adolescência, era um imbecil completo e achava que o Lula veio para acabar com a pobreza e com a fome. E hoje eu sou um dos principais guerreiros contra essa legião de capeta que tem por aí. Então vamos trazer esse pessoal para perto, esse é o momento mais oportuno. Lula veio nesse 3.0, nesse terceiro mandato, justamente para acabar com ele mesmo, com o PT e com a esquerda. A gente só precisa dar uma forcinha.
Didi, chegando por aqui. O nome dele é Didi Red Pill. Ontem na Paulista vi uma senhora com a camisa, com essa carona feia do Didi. Amigo, tava lá. O rostão do Didi, ela falou, ele aqui está representado. Sim, está, é um querido e participa todos os dias aqui do Jornal da Auriverde. Fala, Didi! Bom, nós poderíamos analisar a manifestação de ontem na Avenida Paulista sob diversos ângulos, mas eu gostaria de dar os meus 5 centavos de contribuição no ângulo que é essa manifestação ter sido também utilizada para passar um recado para o exterior. Não apenas para os Estados Unidos, mas também para o resto do mundo livre. Claro, principalmente para o Donald Trump e o Marco Rubio, que estão aí na eminência de colocar alguma sanção para algumas autoridades brasileiras. Então, por exemplo, diversos cartazes que mostravam em inglês pedindo a lei Magnitsky, outros em inglês também falando sobre a ditadura do judiciário, alguns pedindo socorro ao Trump e ao Rubio, algumas bandeiras onde tinha lá o presidente Bolsonaro e o Trump lado a lado, diversas bandeiras americanas, dessa vez também junto com as bandeiras tradicionais de Israel, que sempre tem em nossas manifestações, o próprio discurso do Gustavo Gayer em inglês, mandando um recado contundente para o mundo inteiro, para eles poderem entender um pouco mais sobre o que passa aqui. O próprio presidente Bolsonaro dizendo Make Brazil Great Again, o Braga, né? Então, todos esses fatores juntos me levam a crer que essa manifestação não foi apenas para consumo interno. Essa manifestação não foi apenas para marcar terreno, para começar uma campanha eleitoral, porque também teve esse outro aspecto, mas, sobretudo, para mandar um recado para o mundo, porque no próprio discurso da Bia Kicis também, ela disse com todas as letras que as vias legais para resolver o problema no Brasil estão obstruídas e que a única saída deverá vir do exterior. Então eu acho que essa manifestação, sim, que foi gigantesca, não foi do mesmo tamanho das últimas que já aconteceram, mas é inegável que tinha uma multidão gigantesca lá. E eu acho que o recado foi muito bem passado. Algumas pessoas se lembraram do Eduardo Bolsonaro, que está fazendo um trabalho belíssimo lá nos Estados Unidos. Inclusive, tinha até um cartaz bem grande lá, com a caricatura do Eduardo Bolsonaro, bem engraçada. Inclusive, ele postou até em suas redes sociais. Já existe repercussão disso no Twitter de alguns influenciadores e jornalistas americanos em inglês, mostrando a manifestação de ontem na Paulista. Então, eu acho que foi, sim, além de tudo, um recado contundente para o Donald Trump e o Marco Rubio. Uma espécie de pedido de socorro, uma espécie de, por favor, dê uma olhada aqui para o Brasil. Eu sei que o senhor é muito ocupado, eu sei que existem várias guerras no mundo inteiro, mas perca 5 minutinhos do seu tempo para observar o que passa no Brasil. Eu acho que foi isso, um dos aspectos mais importantes dessa manifestação de ontem. E sim, claro, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? A gente não vai esperar que porque teve a manifestação ontem, hoje, o Donald Trump possa sancionar alguma autoridade, seja lá quem seja. Mas o fato é, quanto mais pressão você fizer para que as sanções saiam o mais rapidamente possível, evidentemente que é melhor. E uma pressão com dezenas de milhares de pessoas nas ruas, tem gente que falando até centena de milhar. Eu não sei, eu não sou especialista em quantidade de multidão. O que eu posso te dizer é que os números do Poder 360 de 16 mil pessoas e da USP de 12 mil pessoas são piadas de mau gosto, evidentemente. Ainda mais quando a gente sabe que o usurpador da cadeira presidencial
não consegue lotar uma Kombi ali na esquina. Enfim, o recado foi dado, foi muito bem dado, a Paulista estava linda. É porque nós estamos acostumados com a Paulista cheia de ponta a ponta. Quando isso não acontece, aí muita gente fica frustrado, dizendo que isso, que aquilo outro. Calma, minha gente. Uma coisa de cada vez. Foi uma festa belíssima. Milhares e milhares de pessoas nas ruas pedindo liberdade aos presos políticos, anistia para essa gente e também mandando um recado para o exterior, por causa dos cartazes e das manifestações de alguns deputados, como eu já disse, a Bia Kicis especialmente e o Gustavo Gaia. Deixa eu te contar um negócio, vou contar para um amigo e advogado. Eu tenho um filho de 13 anos e uma menina de 18. Ambos estão em casa de férias. Mas ninguém, os dois. Minha menina era 8h30 da manhã, quando meu garoto me mandou uma mensagem. Minha menina devia estar dormindo, está de férias, é importante ressaltar. E com uma foto, está aqui comigo, sobre uma intimação na vara criminal aqui de Bauru. Não sei do que se trata, porque está uma foto mal tirada, mas meu filho não está me atendendo, não sei o que está acontecendo de fato. Para você? Para mim. Recebida agora na minha casa. Aí eu te pergunto, a gente fez a super live do sábado, a gente fez a cobertura de ontem, e amanheço hoje, não sei do que se trata. Não, mas por que eu estou te falando isso? Eu fico me perguntando, né? O jogo é jogado assim? Um garoto de 13 anos recebeu uma intimação em nome do pai? Eu estou mostrando assim, Chiquinho, a minha indignação. Sabe por que isso, Pitoli? Ah. Sabe por que isso? Você vai chegar em casa à noite, aí você vai colocar a mesa. Teus meninos vão olhar pra você e falar assim, pai, tá valendo a pena? Ô pai, chega, pai. É uma guerra inglória. Pai, não tá valendo a pena. Aí você tira o pé com medo. E se rende, né? Você se rende por isso. É assim, é por isso que você ameaça prender a filha do Mauro Cid, de 18 anos. O cara fala o que pedirem pra ele falar, Pitoli. O cara em casa, com os filhos, pai, eu morri de medo quando o oficial de justiça chegou aqui. O teu filho não dorme, teu filho de madrugada vai na tua cama. Pai, eu tô com medo que a polícia entre. Você começa a fazer matemática. Você começa, puxa, isso não vale a pena. Cara, esses caras não brincam, eles sabem jogar, Pitoli. Eles não têm como te prender. Não fisicamente, mas eles prendem a tua mente. É esse o jogo. Você vai falar, você pensa 2 vezes antes de falar alguma coisa. É por isso que eles fizeram isso contra você. E veja, eu lembrei agora da fala do Mauro Cid que vazou nessa última conversa. Lembra nessa última nessa conversa com o Kuntz, que é aquele advogado? Sim. Tem um trecho daquela conversa com o advogado que o Mauro Cid fala bem assim. Ele vai se vingar do Bolsonaro e de todos que estão a seu redor. Você está ao redor do Bolsonaro. Chegou a conta, Pitoli. Chegou a conta. Inacreditável. Um garoto de 13 anos, que não sabe nem, se bobear, não sabe nem qual é a assinatura que vai valer dele na vida. Ele deveria chegar e... olha só o que ele deveria ter feito. Isso sim, isso acontece. Seu pai está... Não está, do que se trata, não. Tá aqui meu telefone, pede pro seu pai me ligar. Exato. Vira as costas e vai embora. Ele deixa o telefone. É assim um processo comum. Agora nesse não. Ele fez questão de mostrar pro teu filho, é um processo criminal. Teu filho já fez a matemática, processo criminal, cadeia. Teu filho já acabou o dia dele lá. E eu aqui até as 2 da tarde. E você aí agora com a cabeça em outro lugar. Entendeu o jogo desses caras? Isso são bandidos. Como diz Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse: isso é tortura. Há idiotas que ainda defendam que estamos em um estado de direito. É mole, Pitoli. Puta merda, vamos lá. Chiquinho, obrigado. Desculpa dividir isso contigo, mas eu me senti... Se você tiver o número do processo, me manda a hora que chegar o número aí. Faço questão de entrar e dar uma olhada nisso daí. Conta comigo, você tem meu telefone pessoal, particular, nós estamos juntos nessa guerra. Pitoli, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente não vai jogar toalha. Não vai. Esqueça. A gente não vai abandonar o nosso Brasil.
Um grande beijo, meu irmão. Você pode contar comigo para o que você precisar. Valeu, irmão. Obrigado. Juntos somos mais fortes. Abração. Obrigado. Jeffrey Chiquini, advogado, conversando conosco na programação. Mas eu não posso terminar essa minha fala sem liberar aqui uma palavra profética daquilo que eu creio. Você crendo ou não, escuta o que eu vou dizer para você. Não me pergunte o dia, a hora e o ano. Não me pergunte quando vai ser. Mas existe um Deus que está acima dos homens e das nações. A minha oração é essa: Deus, manifesta a tua justiça no Brasil. Mostra para o povo brasileiro que tu és Deus e que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Esses homens não vão prevalecer. Vai chegar a hora deles. Eu não sou a favor de violência. Eu não sou a favor de baderna. Mas não é possível ver dona de casa, mulher de 67 anos, de 71 anos, gente, trabalhadores, presos por uma manifestação. Não é possível. Eu estou vendo a família do Clezão aqui. Tem sangue na mão de Alexandre de Moraes, ditador. Tu vai dar conta a Deus. Clezão era membro da minha igreja. Clezão foi assistir o que estava acontecendo. Foi preso no bolo. A procuradoria pediu para liberar ele por problemas cardíacos. E o ditador não liberou. E ele morreu. O sangue desse justo clama diante de Deus. Deus vai fazer justiça. Talvez você não saiba. Eu vou te dar um nome de Deus. Jeová Tsidkenu. Senhor, justiça nossa. Por tudo que Alexandre de Moraes tem feito, de rasgar a Constituição, de prender gente inocente por opinião, da injustiça de não cancelar a delação do Coronel Cid, que nem um minuto, Bolsonaro. Ele fala que você quis dar golpe. Por tudo isso, ditador, se isso aqui é um país sério, ele tomava um impeachment e ia pra cadeia. Se isso aqui é um país... Cadê senadores? Agora eu vou dizer uma coisa, agora que eu vou encerrar. Não vou deixar, não vou levar pra casa. Sabe por que um cara desse não toma um impeachment? Porque quem tem o poder para isso é o Senado. Eu vou dizer para vocês. E já foi dito aqui pelo senador Marcos Rogério sobre as eleições. Sabe por quê? Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Nós temos uma direita séria e verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Fernando Haddad rebate Jair Bolsonaro. Nem foi julgado e está pedindo perdão. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus enfrentam um julgamento no STF sobre suposta tentativa de golpe de Estado pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Aqui, ó, do meu ladinho, tá também a matéria da Mariana Andrade para você acompanhar junto comigo os detalhes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ironizou nesta segunda-feira a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro com a justiça brasileira. Segundo o Haddad, Bolsonaro nem foi julgado ainda e está pedindo perdão. No momento, o ex-presidente e outras autoridades estão sendo julgadas por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal, que avalia se condena Bolsonaro por ligação aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A declaração de Haddad ocorre um dia após o ex-presidente criticar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva durante o ato na Avenida Paulista, em São Paulo, nesse domingo. Ato que a gente vai falar bastante ainda nessa segunda edição do Boletim Metrópolis. Aspas aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro de ontem. Me processam, mas não processam por corrupção, por desviar dinheiro da Petrobras, por assaltar o fundo de pensão do Banco do Brasil ou dos Correios. Não me processam por achar dinheiro em apartamento meu, ou ter um sítio em algum lugar ou um apartamento na beira da praia, fecha aspas. Então, as informações chegando diretamente do Metrópolis.com com a Mariana Andrade. Rico, vantagem para ninguém ficar parado. Abra sua conta. Rico. A gente tenta fugir um pouco do assunto do IOF, mas o assunto do IOF não deixa a gente fugir, porque o tempo inteiro tem uma novidade. O que ocorre?
o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, fizera, agora há pouco, uma postagem falando sobre a derrubada do IOF. Aí vamos lembrar aqui, na linha do tempo, Fernando Haddad anuncia a medida do IOF, recua em parte. O Congresso diz, olha, não hablaram com a gente direito antes sobre esse assunto. Cuidado que pode ser que a gente derrube esse assunto, porque no Congresso o governo não tem maioria. Aí começam encontros, aí é um jantar, almoço, café da manhã, eu não me lembro qual tipo de refeição exatamente, mas um jantar tem aí no histórico. Fazem esses encontros, aí aparecem publicamente Hugo Mota, presidente da Câmara, que é o que eu já vou chamar o vídeo. Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Fernando Haddad, conversamos, beleza, vamos papear, tá tudo certo. Aí o negócio deu uma azedada. Aí o Hugo Mota pauta o assunto, que já sabiam que a chance de não ser derrubado era mínima. Então, e ele pautou, derrubaram o assunto. Agora, na linha do tempo, segunda-feira, 30 de junho, é o quê? O papo é a judicialização da derrubada do Congresso. E Hugo Mota gravou um vídeo, acabou de postar, a gente vai assisti-lo e, na sequência, ouvir a Isabel Meg e a Larissa Rodrigues, tá? Então, vamos prestar atenção no que ele diz, porque isso traz o termômetro do que é o clima dentro do Congresso neste momento. Hoje temos um Hugo especial para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras três medidas importantes para o nosso país. Deixa eu ver o que ele vai dizer, 3 medidas. Que permite o investimento de 15 bilhões. Aí ele vai trazer ali as coisas boas que foram feitas no mesmo dia da aprovação. Lembrando que também aprovaram o aumento no número de deputados. Vamos ver se o presidente da Câmara vai falar isso. E 20 bilhões de reais sem aumentar impostos. Aprovamos também o crédito consignado privado. Não citou. Não tem no vídeo, ou seja, e é atribuição do presidente da casa, dizer, gente, fizemos isso de bom, fizemos isso de bom, nós estamos entregando coisas importantes e etc, etc. E vocês, executivo, estão pegando só nesse assunto.